Na apresentação de hoje, a intenção é falar sobre desenvolvimento web, mobile. E na agenda de hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre a nossa ferramenta de desenvolvimento. Provavelmente alguns já participaram do webinar anterior que falou sobre o Studio. Então alguns tópicos vão ser repetidos, mas isso é bom para podermos fixar melhor os conceitos da ferramenta. Falarei um pouco também de conceitos básicos. Nesse conceitos básicos, eu falarei sobre workspaces, bases de dados e dicionário de dados. E depois falarei sobre o projeto web e mobile, especificamente, falando quais as características desejáveis para esse tipo de projeto. E depois criarei um exemplo prático. Inicialmente eu vou falar do framework da Data Access, que serve tanto para desenvolvimento Windows, web ou mobile. O nosso objetivo é falar sobre desenvolvimento mobile, mas para termos uma noção de como cada um desses diferentes tipos funciona, eu vou mostrar cada um deles para a gente verificar ou perceber as diferenças. Aplicação tipo Windows, geralmente ele é uma aplicação, na maioria dos casos, MDI, ou Multiple Interface, Document Interface, ou seja, em uma mesma área, você consegue colocar diversas telas e trabalhar com esses diversos documentos abertos. E entre esses documentos, eu considero que entradas de dados, lookups, que são as listas de seleções, e relatórios. Aqui eu tenho um exemplo de como seria a cara de um sistema Windows. A gente vê uma área principal, e dentro dela diversas telas que podem ser abertas ao mesmo tempo. Temos telas de entrada de dados comum, com prompts para lista de seleção, uma tela mais elaborada com cabeçalho e item. Aqui um outro exemplo, ainda em aplicação Windows, de uma tela com uma lista de seleção, ou uma lookup. Esse outro é um exemplo de um relatório. Esse ícone que apareceu do lado aqui, é interessante vocês perceberem pelo ícone que esse ícone representa aplicações Windows, porque lá na frente eu vou tentar sintetizar tudo que eu vou mostrar nesse início de apresentação. Aplicação tipo web, quando a gente fala em web, a gente fala mais em web com estilo desktop, ou seja, é uma aplicação web que tenta imitar um pouco do estilo Windows, mas já rodando o quê? Em browser, usando a tecnologia Ajax. Quando a gente fala em rodar em browser, web, é possível também hospedar web services em aplicações web. Opa, esse é um outro íconezinho, agora representando a aplicação web. Aqui eu tenho uma imagem de uma aplicação web, você vê que ele está rodando dentro de um browser. Consegue ver até o link de acesso. Diferentemente do padrão Windows, ele geralmente abre páginas e não é um conceito que permite abrir múltiplos documentos numa mesma página. Não que não seja possível dividir em áreas e mostrar diferentes informações, mas o padrão é mostrar uma tela por página. Essa outra tela que está do lado aqui do lado direito
ele não está numa mesma área, mas sim é um outro browser, uma outra seção do browser aberta com a mesma tela, só para mostrar que é possível, se necessário, abrir duas telas, desde que se abra ou numa aba, igual tem aqui do lado, ou numa janela nova para exibir as informações. Aqui é um exemplo de uma lista de seleção. Você vê que a parte do fundo da tela ele está meio em cor mais escura. Isso para representar que essa tela ela é modal, ou seja, ela só permite você acessar outras informações da sua aplicação se você fechar essa tela. Então esse é um exemplo de lista de seleção, ou lookup. É um exemplo de relatório para aplicação web, né? Todo aberto em um browser. Basicamente ele abre um arquivo PDF dentro do browser. Né? Lembre também agora desse ícone do laptop, representando aplicações web. A aplicação mobile, que é o foco da nossa apresentação, ele também é baseado em tecnologia Ajax, roda em browser e também pode hospedar web services. Olhando um pouco, o íconezinho do mobile. Um exemplo de tela desenvolvida para mobile. Aqui você vê que a cara dele é um pouquinho diferente. Você vê uma linha com a opção de navegação que você percorreu durante o acesso às telas. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Um exemplo de uma lista. Tá? E um exemplo de um relatório. Então esses são os três tipos de aplicações que você poderia criar com a nossa ferramenta: Windows, Web e Mobile. Agora a gente vai falar de alguns conceitos básicos, porque são conceitos importantes e independente se você está desenvolvendo em Web, Windows ou Mobile, são conceitos que são válidos e são importantes para o desenvolvimento da aplicação. Então vamos falar um pouquinho sobre o Workspace, que é a área de trabalho. Então para qualquer tipo de aplicação, sempre vai existir uma Workspace. E nessa Workspace, que é a área vamos falar um pouquinho da parte de Workspace. Então a Workspace é a área de trabalho onde basicamente toda a informação da sua aplicação vai estar. Por exemplo, se você vai na pasta app.html, vai ter todos os arquivos relacionados a desenvolvimento web. Indo para a pasta de app.src, todas as fontes de código de programação. Bitmap, imagens. Data, arquivos relacionados à base de dados. DDSRC, relacionados a dicionário de dados. O help é arquivo de help. IDSRC é uma pasta de controle do próprio estúdio. Programs, onde vai ter o executável. E relatórios, onde os relatórios desenvolvidos em Dataflex Reports vão estar. Um outro conceito básico importante é a base de dados. Com a nossa ferramenta, a gente tem uma base de dados nativa, que é o próprio Dataflex, mas poderia também acessar outras bases de dados, como o SQL Server ou o DB2, esses dois com um driver específico para esses dois bancos, ou via o DBC, acessando outros bancos, tipo MySQL, Postgre ou Oracle,
e outros que trabalham com o padrão ODBC. Então, esses ícones da imagem de base de dados também, lembrem, porque lá na frente eu vou fazer um resumo dessas informações. Dicionário de dados, que é um outro conceito básico que serve para qualquer tipo de aplicação, seja web, Windows ou mobile. O dicionário de dados é um local central onde você pode definir suas regras de negócios. Quando eu falo de regra de negócio, pode ser alguma regra do tipo, um determinado campo vai ser sempre autoincrementado de uma determinada forma, ou um campo ele é obrigatório, é requerido, ou um campo sempre vai estar definido para ser gravado com caixa alta, ou eu vou definir uma máscara específica para um campo, tipo, eu tenho lá o CEP e eu quero definir a máscara do CEP. Então são regras que você define para toda a aplicação, centralizado nesse dicionário de dados. Então pode-se dizer que ele é uma camada entre sua aplicação e a base de dados. Né? Também podem ser feitas validações, tipo um campo só aceita valores definidos em uma determinada lista, por exemplo. E de certa forma ele garante a integridade da base de dados. Né? Evita, por exemplo, quando você faz uma lista de validação, que pessoas diferentes entrem com a mesma informação de forma diferente. Então, ele mantém uma certa integridade da base de dados. Tá? Então, esse é o íconezinho do dicionário de dados. E a arquitetura em 3 camadas, que é basicamente como a nossa ferramenta trabalha. Com front-end, que é basicamente a parte visual, ou telas, que fazem a integração ou interagem com o usuário. A camada da regra de negócio, que a gente viu sobre o dicionário de dados. E a base de dados. Então, se a gente for ver como tudo isso ficaria num esquema geral, seria isso. Teríamos uma camada onde a gente apresenta a informação para o usuário, é a parte onde o usuário tem acesso ou consegue interagir. E depois tem uma camada de regra de negócios, onde você vai colocar todo tipo de regra, sejam cálculos, validações, alguma formatação ou definições de métodos específicos. Todas essas regras estariam na segunda camada, que faz aí a ligação com a camada mais inferior, que é a base de dados. Então, basicamente, a ferramenta trabalha nessas 3 camadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento para web mobile, que é o foco da apresentação de hoje. Características que a gente considera desejáveis para uma aplicação web mobile são que a navegação seja fácil, né? Então a gente adota um estilo que chama de drill down, ou seja, a gente trabalha com telas de seleção, que são telas que são listas, que dão informações mais genéricas, e uma tela de zoom, onde você tem as informações mais detalhadas. Né? Breadcrumb são informações de navegação que você tem disponível para você saber quais telas você navegou, em que sequência, e você consegue também voltar para uma tela anterior em 2 níveis ou 3 níveis, ou depois ir de novo para frente, mas ele permite você saber a sequência de navegação que você fez, e também permite você
voltar ou avançar para um ponto específico dessa navegação. Responsivo, ou seja, é ideal que a sua aplicação ela possa ser acessada em dispositivos diferentes, que têm tamanhos diferentes de tela. Então, o ideal é que ele consiga definir, identificar isso e se ajustar ao tamanho dessas telas. Menu, é sempre ideal ter o menu padrão drop-down, que é o mais comum para qualquer tipo de aplicação. Existe também no web mobile, mas devido às características específicas de aplicações para mobile, a gente tem o dashboard e um menu de ação. O dashboard seria basicamente um menu que não seria como o drop-down, que poderia listar conjunto de itens de menu de acordo com o clique que você vai dando nos itens. O dashboard mais é um resumo de acesso a telas específicas que você pode considerar como talvez os mais usados, mais importantes de serem acessados, porque ele não vai ter espaço para colocar muitos itens, então ele é como se fosse um menu de resumo. E o de ação é que permite você fazer algum tipo de ação, geralmente voltada a limpar, gravar ou deletar itens. E a parte de autenticação. Então, a autenticação é a parte de login, né? Usuário, senha, essas coisas. Então, essas características são as desejáveis. E por que essas características são desejáveis e muitas vezes necessárias para aplicações web mobile? Como eu falei, para mobile você tem diversos equipamentos com dimensões de telas diferentes, formatos diferentes. Além disso, existe a possibilidade de você girar o equipamento e ver a informação com com o giro, o que modifica um pouco as dimensões. O que era largura se torna altura e o que era altura se torna largura. Então, tudo isso faz com que a navegação e a característica de ser responsivo seja bastante importante. Um outro detalhe importante é que para aplicações mobile, você tem uma diferença que eu não tenho mouse, eu não tenho aquele apontador que permite você selecionar algo bem específico, e eu tenho que trabalhar sempre com a mão, com os dedos. Então, ele tem que ser um desenvolvimento que permita fazer isso de forma simples e fácil. Bom, para ver tudo isso, nada melhor do que fazer isso através de um exemplo. O exemplo que a gente vai criar vai se basear em duas tabelas, uma de estados e outra de municípios. No caso de estados, a gente tem informações básicas do estado, tipo sigla, nome, região, área e população. E para municípios, informações sobre de qual estado é esse município, qual a população e se esse município é a capital do estado ou não. A gente vai definir também algumas regras, só para a gente ter como objetivo dessa aplicação. Primeiro, campos sigla e nome serão obrigatórios para tabela estados. Região deve ser validada entre os itens dessa sequência, né? Se é sul, norte, ou sudeste, centro-oeste ou nordeste. Isso também na tabela de estados. População
para a população que eu cadastro em cada município, eu quero acumular o total dessa população num campo chamado população cadastrada do município na tabela de estados. Então, para cada município que eu cadastro para o estado, eu acumulo a população num campo lá do estado. E se a cidade ou município cadastrado for a capital do estado, eu marco ele com S de sim, e se não for, eu marco ele como N. E para isso a gente vai usar um checkbox. Nos campos do tipo ASCII, a gente vai manter todas as informações em caixa alta, ou seja, ele vai gravar sempre com letras maiúsculas. Então, essas são as regras. Bom, então vamos para a parte prática. Então eu abri o estúdio aqui. Eu vou começar com o básico, que é a criação da workspace. Então aqui eu tenho no menu File a opção de New Workspace. Vou dar um nome para essa workspace. Uma descrição, vou copiar o mesmo nome. E o local onde a workspace vai ser criada. No meu caso, eu vou usar a base de dados embedded, ou o próprio DAT, então eu não preciso trabalhar essa parte de conexão. Um ponto importante é importante abrir o estúdio como usuário administrador, quando você trabalha com aplicações web. Bom, aqui ele já criou a workspace. E aqui no dashboard dele ele fala que a partir daqui tem alguns pontos que estão pendentes. Então a gente vai primeiro criar o projeto. No nosso caso, como a gente vai trabalhar com mobile, a gente vai para o projeto Mobile Web. Você pode ver que tem o Windows, Web e o Mobile. No nosso caso, a gente vai selecionar o Mobile. Bom, surgiu uma tela falando para definir o nome da aplicação, dizer no IES onde ele vai criar o site para ser acessado. Eu vou manter o padrão. Bom, aqui ele já criou o Web App SRC, que é o SRC principal, que a partir dele é que se gera o exe. Bom, executar só para ver a primeira cara dele, como é que ele ficou. Isso. Então aqui você percebe que a partir do momento que eu criei o SRC, o projeto, ele já criou uma tela de login, né? Ele criou toda uma estrutura de base de dados para suportar isso. Acho que usuário admin. Então tem toda uma estrutura montada, preparada para web, mobile, e a gente só precisa começar a criar as telas.
Então, aquela parte de ter um sisteminha de login, usuário e senha, ele já faz isso para você automaticamente. Tá? Vou voltar aqui para o estúdio. Bom, agora que já temos a Workspace, a gente vai criar a base de dados. Tá? No caso, a gente não vai usar nenhum banco padrão MySQL, mas usar o Embedded, que é o Dataflex, e criar as duas tabelas que a gente definiu. Campos, sigla, que é um ASCII de 2, nome ASCII de 30, região ASCII de 2, área, seu numérico de 8, população, numérico de 10, e o campo de população, que é um acumulador para populações dos municípios cadastrados. Tá? Esse pode ser um numérico de 10 também. Bom, criados os campos, eu vou definir um índice por sigla, e um segundo índice por nome. Sigla e nome. Ok. Salvar. Agora a gente vai para a segunda tabela. Nome. ASCII de 30. Sigla da UF. Opa. ASCII de 2. A população. Numérico de 8. E o campo que vai dizer se ele é capital ou não. Tamanho de ASCII de 1. Definir um índice. Vai ser baseado na sigla e nome do município. Bom, até aqui nós criamos aquela primeira camada que é a base de dados. Então criamos aqui a tabela de estados e municípios. E para cada uma dessas tabelas agora a gente vai definir algumas regras no dicionário de dados. Dentro do Table Explorer eu consigo ver todas as tabelas e no Data Dictionaries eu consigo abrir o dicionário de dados. Para a tabela de estados, a gente tinha como alguma das regras que seriam, alguns campos seriam obrigatórios, sigla e nome, por exemplo. Então, sigla, a gente marca ele como requerido, o nome também.
Como a sigla é um campo-chave dessa tabela, eu marco ele como key, é um campo-chave. E como ele é o índice para ser feita a pesquisa do estado, eu marco ele também como AutoFind. Nome. Como é um campo ASCII também, eu vou marcar a opção Caps Lock para ele sempre gravar a informação em caixa alta. No nome é a mesma coisa. Posso deixar o AutoFind para pesquisa por nome, que é um índice exclusivo também. Para a região, a gente definiu como regra que a região deveria ser selecionada de uma lista de seleções, que inclui ela o S de Sul, N de Norte, SE de Sudeste, CO de Centro-Oeste e o Nordeste. Então, para esse campo, região, a gente vai criar uma tabela com a lista de opções válidas. Eu crio uma tabela de validação, a gente chama isso de tabela de validação. Eu dou um nome para essa tabela de validação. Marco que a gente vai trabalhar com duas colunas, ou seja, uma sigla e uma descrição. E defino os valores aqui, tipo N para Norte, S para Sul, esse é para Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então criei aqui tabela de validação para esse campo. Ele já vinculou aqui essa tabela. Então ele vai apresentar como opções essas regiões. Vamos ver a próxima regra. Aqui para estado, acho que é só isso, né? Aqui já está marcado como Caps Lock, está marcado como Caps Lock. São ASCII também. E o resto é campo numérico. Então, as regras estão definidas aqui para o estado. A gente vai definir agora algumas regras para o município. Bom, o campo nome. Vamos marcar o Caps Lock. Para sigla também. População e capital. Capital. Caps Lock. Só que para capital, ele definiu que seria considerado S se ele for a capital, caso contrário, o N. Então a gente vai usar uma outra forma de validação, que é o checkbox, que permite duas opções entre sim e o não. E finalmente a regra que vai fazer a totalização do campo população do município na tabela lá do estado. Essa opção exige um pouquinho mais de trabalho, mas aqui a gente não vai entrar em detalhes dos eventos, mas para fazer com que isso funcione, a gente geralmente trabalha com esses dois métodos, update e backout. Simplesmente serve para fazer controles onde você tem totalizadores
de uma somatória dos campos de uma tabela filha para tabela pai. É muito utilizado para isso. Nesse caso, a gente quer totalizar a população do município no estado, então a gente usa esses dois métodos também. Basicamente, a gente faz na backout a subtração do campo municípios, população do tabela estados. Opa, deixa eu fazer aqui estados ponto campo que vai guardar a totalização no campo na tabela estado chama-se popcad município. E para nessa update a gente faz o contrário, que é adicionar. Então, basicamente, fazendo isso, a gente já definiu a regra de totalização conforme estava na lista. Bom, da lista de regras que a gente tinha para definir, era só isso. Então, nesse momento a gente já criou a base de dados, definiu as tabelas e definiu as regras para essas duas tabelas. Então, a gente chegou a definir as duas primeiras camadas, que é a base de dados e o dicionário de dados, que são as regras de negócio. Então, só para ver se não tem nenhum problema. Até aqui, ok, está funcionando. Então, agora o próximo passo é partir para a criação das telas. A gente vai fazer telas de seleção de estado e uma de zoom para estado. Tá? Então a gente vai criar uma tela de zoom para o estado. Que lembram que a gente trabalha no estilo drill down, então sempre trabalha com telas de zoom e select. Tá? Esse é um wizard que vai orientar você na criação das telas. Bom, como a gente vai criar o zoom, geralmente a gente define um ozinho dizendo que esse é o objeto do zoom e coloca um prefixo com zoom só para dizer que essa é uma tela de zoom e neste caso é do estado. Então, zoom estado. Aqui é o nome do arquivo do zoom de estado e aqui é só a descrição. Para facilitar, eu vou deixar esse padrão. Nesse caso, a gente vai criar uma tela simples. A tabela vai ser de estados. Os campos que vão constar nesse zoom, nessa tela de detalhes para o estado, vão ser os campos sigla, nome, região, que são todos os campos, basicamente. Aqui, bom, vou deixar o padrão zoom estado mesmo. Essa tela é a que define como ficará o layout da tela a ser criada. Se você for ver um ajuste em display, ele mostra um preview do que vai ser criado. Tá?
Então, aqui você poderia trabalhar com as colunas, se eu quero colocar, por exemplo, nome e sigla na mesma linha. Então tem alguns ajustes mais finos, mas nesse caso eu manterei ele no padrão. Next. Bom, tá, por enquanto foi criada uma tela de zoom e agora eu vou criar a tela de select, que é a partir desse select que eu consigo ver toda a lista de estados, por exemplo. Bom, agora eu vou partir para a criação da tela de select, também com wizard. Mesmo padrão, com o ozinho do objeto. Nesse caso, como é um select, eu coloco um prefixo select. Estados. Mantenho para o nome do arquivo e para a descrição. Tabela de estados. Os campos dessa lista: sigla, nome, região, área e população. Bom, aqui nessa tela, como a gente trabalha com telas de zoom e select, indo de select para zoom, mas poderia ir de zoom para select também, ele dá essas opções. Você quer chamar só desse select uma tela de zoom, dessa mesma tabela principal, ou quer dessa select ir para uma outra select de uma tabela filha, ou quer fazer os dois. Você pode marcar só para fazer o zoom ou só o filho, mas nesse caso a gente vai deixar feito para os dois. No momento que você diz que você vai fazer os dois, você precisa definir para qual tela de select você quer ir e para qual tela de zoom você quer ir. Nesse caso, o select do filho não foi definido, então inicialmente eu vou deixar assim, mas a do zoom, eu sei que a gente já criou o zoom para o estado, tá aqui. Então eu defini o zoom para o estado. Essa vai ser os campos e como a lista vai ser criada. Se você der um display aqui, ele mostra exatamente como se fosse uma grid com colunas, mas existem as opções de definir estilos ou fazer aquela quebra de linha. Então, eu vou basicamente quebrar essa informação em duas linhas, então ele vai ficar dessa forma. E a parte de cima eu vou falar que ele é caption, ou seja, ele vai dar um visual um pouco diferenciado para... Esse aqui é detalhe. Para as duas partes que eu criei, uma com padrão de detalhe, outra como caption. Basicamente o que muda é o tamanho da fonte, para dizer que essa informação é principal e a outra é um detalhe. O ideal nessas configurações é sempre você pegar essa tela e começar a brincar com essas configurações para ver o resultado que ele vai gerar para poder fixar exatamente o que cada opção faz.
Bom, aqui basicamente eu tenho criado a tela de zoom do estado e a tela select do estado. Isso. Aqui é o código que ele gera. Fazer um teste simplesmente. Bom, aqui ele já criou uma opção no menu com Select. Lógico que inicialmente eu não tenho nenhuma informação, então eu posso simplesmente cadastrar aqui. A região aqui, vocês perceberam que ele não colocou a opção que a gente definiu no dicionário de dados. Então a gente só vai mudar o tipo de campo para que ele possa listar as opções. Então, para região, em vez de ser um web column, eu vou simplesmente dizer web combo. Opa, desculpa. Só um instantinho que esse aqui é o select, não é o zoom. A gente quer fazer isso no zoom. Tá? Vamos lá, compilando de novo. Aqui, o breadcrumb que a gente falou, ele vai mostrando nessa área a navegação. Aqui temos o menu e aqui a gente tem o menu de ação também, que é uma característica bem de aplicativos mobile. Tá? Eu quero cadastrar um novo. Bom, agora ele permitiu selecionar. Eu vou cadastrar um. Aqui eu posso selecionar. Talvez o tamanho do campo não esteja adequado ainda, a gente vai ajustar. Área, população. Esse campo vai ser alimentado depois. Tá? Então eu já tenho um, que é São Paulo. O segundo, também do Sudeste. População. Cadastra mais um. Cadastra do Norte. Bom, então aqui a gente viu que a gente foi do Select e do Select a gente pode partir para o Zoom, que é a tela que mostra os detalhes. E nesse Zoom você pode editar
e fazer os ajustes. Bom, então esse é o básico da criação. Eu só vou mostrar aqui também, no caso de ver a parte de ser responsive ou não. Cada browser tem uma ferramenta específica, mas no caso aqui do Firefox, eu tenho a opção aqui no Web Developer Tools, a opção do dispositivo, onde eu consigo simular diferentes tipos de aparelho e ver como é que essa informação vai ficando dentro de um tipo ou outro tipo de equipamento, até fazendo um giro para você ver como essa informação vai aparecer. Tá? Então ele vai se adaptando ao tamanho de cada tipo de dispositivo. Tá? Bom, eu só vou ajustar o tamanho desse campo. No estúdio, tem uma forma de, usando a tecla F7, abrir o design da tela e é possível, nesse designer, você simplesmente redimensionar um campo, por exemplo. Tá? Bom, a gente vai para o View, Select. Se a gente for selecionar opa. Esse é porque o detalhe não foi criado ainda. Então a gente vai só para Zoom. Então aqui agora o campo está no tamanho mais adequado para mostrar a informação da região. Tá? Eu só vou fazer mais um ajuste, que é habilitar o menu aqui do dashboard, só para vocês verem como isso é feito. Dashboard uma tela específica dentro do seu projeto. Então, se eu for no dashboard, eu consigo ver que ele cria basicamente HTML com as opções do dashboard. Por exemplo, no título 2 aqui eu posso mudar ele para estados, e habilitar aqui para que ele utilize o select do estado. Fazendo esse ajuste aqui, eu tenho a opção aqui já no dashboard, com o estado, e clicando no estado eu consigo ir do select do estado e ir para o zoom, onde você consegue fazer a manutenção desse estado. Pessoal, daria, como por causa do tempo, eu vou finalizando a apresentação por aqui, mas fazendo o mesmo processo de criar zoom e select, eu poderia criar o do município. É só questão do tempo, que está bem apertado, então eu finalizo por aqui e deixa eu fechar o estúdio. O exemplo a gente acaba finalizando por aqui e agradeço, e quem tiver perguntas a fazer, eu estou aberto a perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui de quais navegadores são suportados.
A princípio, todos os navegadores padrões, o Chrome, Firefox, Edge, o Safari, são suportados. O que não quer dizer que não existam diferenças dependendo do navegador. Mas essas diferenças devem ser ajustadas. Mas, por padrão, para todos esses browsers de mercado, ele é suportado. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Ah, bom, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas a pergunta é se o Dataflex trabalha com HTML5. O Dataflex, o framework, ele trabalha um pouco diferente, ele gera as páginas dinamicamente, mas o resultado final é sim em HTML5. Tá? Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos. E se tiverem mais perguntas, vocês podem enviar por e-mail e a gente procura responder as perguntas ou dúvidas que ficaram. Então, muito obrigado outra vez a todos e provavelmente nos próximos meses terão outros webinars que eu espero possam ajudar vocês a conhecerem melhor a ferramenta. Tá ok? Muito obrigado a todos.